Alain, seja bem-vindo a Couto e o comando é todo seu, fica à vontade. Couto, para mim é uma honra estar aqui contigo, cara. Conhecer um pouco mais da tua história e poder divulgar para mais gente aí, cara. Que o propósito é o quê? Trazer Jesus Cristo, a essência de todos nós, né? E principalmente, cara, moldar corações, cara. É o que nós precisamos, né? O mundo hoje está cada vez mais esfriando o amor, né? Verdade. E o ex-me aqui está sumindo. Verdade. O ex-me aqui está sumindo e a gente, como cristão que somos, nós temos a obrigação e o dever de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, e levar as boas novas àqueles que estão necessitados, né? Tem casamentos sendo destruídos, tem pessoas viciadas se perdendo por falta de amor, por falta de ouvir, por falta de um abraço, por falta de um eis-me aqui. Verdade. É isso que eu falo sempre. Cara, é assim, ó. O que me motivou a querer fazer, tipo assim, essa entrevista, quando você se disponibilizou, é justamente pelo bom testemunho a qual as pessoas falam de ti. E isso é muito tremendo, assim, ó, e não são os homens mais velhos, mas os jovens que se espelham e dizem assim pra mim: olha que eu fui na irmã poucas vezes, mas eles falam, eu quero ser um cara que nem o Couto, eu quero ser um empresário que nem ele. E tipo, o jeito que eu não mas por quê? Ele falou, não, cara, esse cara é uma fera. E eu não conhecia muito bem, assim, a tua história. Quando eu comecei a frequentar ali o GM ali, você abrindo o teu coração, tipo, isso motiva a gente que é mais novo, querer se espelhar numa pessoa que, vamos dizer, tá alcançando patamares da sua vida financeira, vida familiar, como pai. E uma coisa assim que marcou muito meu coração é que dificuldades você abre o teu coração, você não tem vergonha de se apresentar, de expor as tuas fraquezas. A tua humanidade, geralmente o normal do homem é o quê? Se guardar, não, você se abre, mas você não deixa de frequentar esse mesmo ambiente. Tem pessoas que acabam se trancando em casa, estão fazendo um monte de besteira, né? Você se abriu diante de homens que muitas vezes querem ser moldados por Jesus Cristo. E isso impactou muito a minha vida e, graças a Deus, hoje eu vou poder espalhar para muita gente sobre a tua história. Sobre essa questão de se abrir, eu acho que é importante a gente fazer isso, porque tem muitas pessoas que não têm coragem de falar, elas se fecham, e esse se fechar, ela fica muito presa às mágoas, aos rancores, aos erros. Quem não erra? Quem de nós não errou e não vai errar ainda, né? Então, quando eu exponho os meus erros, é para encorajar o Alaí, encorajar o João, o André, o Eduardo, vários outros homens, né? Estou citando nomes fictícios aqui, né? Para que eles tenham coragem de se expor. Opa, peraí, né? Se Couto, como você mesmo relatou, né? E eu não me vejo dessa forma que o pessoal colocou aí, né? Eu sou um ser humano que corre atrás todos os dias dos meus objetivos, mas antes de qualquer coisa, eu faço a minha premissa, que é entregar a minha vida a Deus, e Ele dá direção, né? Eu não me vejo como essa pessoa, vejo um cara que precisa de outros homens que estejam no mesmo caminho que eu estou buscando, que eu estou galgando, para poder ser um marido melhor, um pai melhor, um líder melhor da minha empresa e um melhor cidadão da sociedade. E sendo assim, você não busca isso em porta de boteco, você não busca isso em boate, você não busca isso em campo de futebol, não nada contra, né? Cada um tem a sua escolha, mas a gente encontra isso em homens cristãos, homens com a mesma fé, homens com o mesmo propósito de servir a Deus, servir o nosso Cristo Salvador, né? E servindo a esse Deus, a gente tem o aprendizado de ouvir, o aprendizado de falar, o aprendizado de servir. O Alaí talvez tenha o dom de pregar, não é o meu dom. O Alaí talvez tenha o dom de falar línguas, não é o meu dom. Eu entendo que Deus me trouxe para essa terra para servir, e eu amo fazer isso, meu irmão. Eu amo fazer isso. Eu faço de todo o coração, e não é para servir ao grande empresário, não é para servir as pessoas que Deus coloca no meu caminho. Como Deus fala, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não é minha esposa, meu filho, meu pai, isso são fáceis de amar também, mas o próximo é aquele que está necessitado do teu lado, né? Seja na rua, seja onde você estiver,
O próximo é aquele que Deus colocou para Mas você. isso, quem sabe, não vem da criação de todos da tua trajetória, aí a gente falou, conta um pouco da tua história ali pra mim, senão vou dar aqueles spoilers ali, porque uma vez tu comentou no GM quando tu era mais novo, né, tu passou todas aquelas dificuldades, tal, com teu pai, né, e quem sabe a falta de serviço que você teve, hoje você tem, quem sabe, esse coração mais aberto justamente para essa parte, quem sabe essa motivação aí. E fala então, quem é o Couto? O André Couto é o Filho de Deus Altíssimo, gemido por Deus, remido por Deus, não gemido por Deus, remido por Deus. Ele é esposo da Tânia Couto, pai do Marco Antônio Couto, pai da Laura Couto, avô da Eduarda Couto e sogro da Bárbara Halter Couto. Empresário, um homem que gosta de servir aos seus colaboradores, um líder, como dito por eles, né? E que quer muito fazer a diferença na sociedade, muito. Que as pessoas entreguem as suas vidas a Deus, enquanto há tempo, que o amor está se esfriando cada vez mais, a gente já falou sobre isso. Esse é um pouco do André Couto. Mas me conta um pouco da tua história, como tu encontrou esse Cristo aí que você expõe muito fácil, né? Sobre Jesus, sobre Deus, e como ele é visível, né? A transformação de Deus na tua vida, mas como tu teve esse encontro com esse Cristo aí que mortificou a tua carne e modificou para um novo? Aí, desde moleque, desde novo, eu sempre busquei a Deus, sempre entendi a força maior com Deus, né? Meus pais se separaram, eu era muito novo, eu tive que ir para a rua, trabalhar, ajudar minha mãe a sustentar meus irmãos. E Deus sempre esteve presente na minha vida. Eu já frequentei a igreja dos Mormons, né? Eu já estive na Adventista. Eu sempre estive em busca de Deus, sempre. Mas eu não tinha o discernimento e o conhecimento de onde entendia que Deus estava naquele local, né? Que Deus não é o Deus que nós temos hoje que vive em nós. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, usado por Ele, né? E naquele momento eu sempre buscava Ele porque eu não tinha discernimento. Mas Deus sempre me direcionou. Eu lembro de uma passagem que eu estava com muita fome quando moleque, e ao meu lado tinha 2 meninos cheirando cola para poder matar a fome. E eu estava com muita fome. E aquele menino me... E aí, cheira aí, compadre. Vai matar a tua fome. E naquele momento, quando eu peguei aquela cola que eu fui cheirar para poder matar a fome, eu escutei uma voz bem audível, quando moleque. Eu tenho umas passagens dessas que eu lembro muito bem. Não faz isso, meu filho, eu vou prover. Foi isso que Deus me falou. Minutos depois, eu saí daquele local, fui para atravessar um semáforo, e o meu tio estava naquele semáforo. E o meu tio me chamou, fazendo o que aqui, moleque? Estou vendendo aqui, vendendo bala de amendoim na fila de ônibus. E ele me levou para comer um pouco bolinho com uma Coca-Cola. Foi assim, uma nada de Deus, assim, sabe? Foi muito forte aquilo. E livramentos que Deus me deu quando moleque, na rua, né? Eu sempre tive presente, sempre senti a presença de Deus na minha vida. E quando homem, comecei a buscar Deus, mas não com intensidade, não com verdade, não com a entrega total, sempre com um pecado de estimação comigo. E eu de fato entreguei minha vida a Deus quando eu sou casado com a Tânia há 23 anos, e nós fomos 15 anos tentando ter filhos. Nesses 15 anos nós fomos 9 inseminações e perdemos 3 bebês, né? Teve 3 abortos. E até então não era um homem tão nascido cristão assim e temente a Deus. Se dizia ser, mas não era. Tipo um daquele que não vai na igreja? Ia, mas não ia. Ia lá, mas não estava. Não ia me alimentar da palavra de Deus lá. Eu ia para dizer que eu estava lá. E
Quando a gente recebeu o resultado da Laura, que era a gravidez de fato, naquele instante, lá no shopping Neymar, em Blumenau, na praça de alimentação, eu entreguei minha vida a Deus. Eu falei, Deus, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Eu vou ser o homem que o Senhor espera de mim. E ali eu mudei. Ali eu comecei a ser um homem mais presente na vida da minha esposa, viver mais a verdade de Deus na minha vida. Eu era, infelizmente, fui um homem que fui um adúltero, desonrei a minha família, desonrei a minha esposa. E graças a Deus ela sempre teve muito temor a Deus. A minha esposa se tornou muito fiel a Deus. E Deus tocou no coração dela, deu mais oportunidade para a gente, e a gente hoje vive muito bem, obrigado. Nós chamamos a Laura, que é a nossa maior, o presente que Deus nos deu, é o meu brilho no meu olhar, é o meu amanhecer, o meu anoitecer, Deus e elas, porque a minha direção está nelas. Tudo que eu faço hoje, se eu penso, se passa pela minha cabeça em olhar para uma mulher na rua ou adulterar ou coisa parecida aqui, vem esses pensamentos, Deus me traz a minha família, a minha mente, a minha filha, e o quanto eu posso perder não ser um homem temente a Ele, obediente a Ele. Mas você sentia esse desejo de ter filhos, assim, por causa de alguma coisa assim? E como surgiu a ideia, assim, de abrir a empresa Couto Saúde Ambiental? Fala também, quando você surgiu essa ideia, eu preciso que tu relaxe também sobre o teu serviço, assim, sabe? Eu trabalhava na plataforma, eu já fiz tudo na vida, eu já fui garçom, eu já limpei, já capinei quintal, e cara, eu já fui auxiliar de pedreiro, já bati solda nos estaleiros lá em Navegantes, e numa oportunidade eu tive a oportunidade de trabalhar no hotel, no grande hotel em Itajaí, eu sou muito grato a eles, e lá eu servia, eu dava o meu melhor, carregava a mala. E por muito tempo, um dos grandes começaram a me observar, que eu era educado, respeitoso, falava bem, tal. Quer trabalhar na plataforma em alto mar? Eu falei, quero. Ganho melhor que aqui, eu falei, quero. E ele conseguiu uma vaga para mim, eu fui limpar quarto e banheiro no alto mar. Eu trabalhava na hotelaria de alto mar, na plataforma. Que a plataforma é um hotel 5 estrelas. O cara trabalha, mas o cara tem um conforto. Enquanto eu trabalhava lá, eu ficava 14 dias em terra. E nesses 14 dias em terra, meu irmão tinha uma detetizadora já na época, e ele me ajudou, ele me contratava para trabalhar com ele esses 14 dias. E assim foi indo, foi passando o tempo, fui fazendo isso. Eu trabalhava lá, desci, trabalhava para ele, e assim foi indo. Um belo dia eu fui fazer um serviço com meu irmão, numa cidade próxima daqui, e foi um cara do meu lado falando que fazia detetização. Falei, pô, que legal, tu faz o que? Eu trabalho em plataforma em alto mar, aquela pose de plataformista e tal. E nisso eu já tinha saído da Cartelândia, que era uma empresa, já era funcionador da Odebrecht, fazendo serviço de perfuração já estava como homem de área, já estava um patamar acima. E esse cara foi falando que eles faziam um segmento de ônibus, só empresa de ônibus. Eu falei, como assim, cara? Empresa de ônibus? Barata? O que tem no carro? Ele falou, problema de barata, tal. Inclusive a empresa que eu trabalho há mais de 8 anos, os caras botam produto mais barato, não sei o que, tal. Eu ia no banheiro notava. Aí eu cheguei na cidade de Itajaí, que meu irmão morava, falei, Fábio, a empresa X está precisando de serviço aqui, papá. Ele falou, cara, fala o seguinte, você tem um feeling da venda, se você for lá e vender, eu te empresto o nome da minha empresa e esse cliente é teu, para te dar uma ajuda. E assim eu fiz, eu estudei sobre a empresa, eu procurei saber as necessidades da empresa, como eu sempre faço com todo cliente, e eu fui lá, que era a Autoviação Catarinense em 96. Eu tive a oportunidade de apresentar o trabalho para eles, apresentei o trabalho, eles gostaram. De 96 até 2000 eu trabalhei na informalidade, ou seja, trabalhava na informalidade em outros clientes, e para essa empresa era o documento da empresa do meu irmão que eu entregava. E em 12 de abril de 2000 saiu o documento da razão social da Couto, que hoje, agora em abril, nós fazemos 25 anos de empresa. A Couto ela presta serviço na área de controle de vetores e pragas urbanas, controle de barata, de rato, de percevejo de cana, de mosquito da dengue,
de roedores. A gente hoje, mas o nosso carro-chefe, fora daqui, nós estamos hoje em alguns estados no país, fora daqui a gente trabalha só com empresa de ônibus, que aquele cara daquele dia deu as dicas e a gente acabou fazendo o serviço para aquela empresa que eles prestavam serviço, e essa empresa é a Autoviação Catarinense, que a gente vai serviço até hoje, e através da Autoviação Catarinense foi comprado pelo grupo JCA, que por sua vez levou a gente para trabalhar com eles, e hoje a Couto está em alguns estados no Brasil prestando serviço para esse grupo, para outras empresas, no controle de barato com a tela germânica dentro do ônibus. Há 25 anos eu faço isso. E esse cara não viu mais? Nunca mais ouvi esse homem. Nunca mais eu tive. Eu acredito que foi Deus, como sempre, na minha vida, que me colocou ali, naquele local, naquele momento. O cara me deu todas as dicas e sou grato ao meu irmão Fábio ter aberto as portas para mim, né? Me ensinou, foi um dos mentores que eu falei que tinha alguns mentores, um dos mentores, e hoje a Couto está onde está hoje, graças ao ensinamento deles e graças ao muito aprendizado que a gente teve na vida como um todo, né? Mas como tu consegue conciliar seus negócios e a fé? Assim, ó, você fala que, por exemplo, assim, nas nossas reuniões ali, geralmente no GM, você fala que você trouxe Jesus Cristo para os teus negócios, né? Que, tipo, vem propostas, faz assim, desse jeito, as coisas para debaixo dos panos, você diz, não, vai romper meus princípios. E é justamente sobre isso que eu queria que tu, como tu teve essa junção, ou se tu abriu o prato, tu falou que já tinha, mas tu teve esse entendimento assim, não, tem que fazer as coisas certinho, não posso romper isso, porque eu tenho Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, e esse negócio agora, ele vai servir a Jesus Cristo agora, porque agora, tipo, tudo serve o reino de Deus, vamos assim dizer. Olha aí, eu vou dizer para você que é primeiro Deus e depois o negócio. As coisas funcionam. É como o nosso casamento. Primeiro Deus e depois o casamento. Primeiro Deus e depois os filhos. Quando a gente coloca o princípio de tudo, que diz primeiro busca o reino, né? E as outras coisas não serão acrescentadas, nosso Deus, e é isso sobre isso. As coisas erradas vêm até a gente, vêm, mas como você colocou, os meus princípios cristãos, os meus valores cristãos, que eu entendo que é o melhor para a minha vida, não entram naquilo ali. A gente faz entrevista aqui de colaboradores, pessoas para que possam vir trabalhar conosco, e a gente tem umas pegadinhas, e quando a gente bota ali a questão de valores e princípios, as pessoas caem e já não passam no teste de trabalhar conosco. Quer dizer que eu julgo as pessoas por algum motivo ou outro? Não. Eu só não entro na questão de valores e princípios que são para a minha empresa. Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu creio nisso, eu vivo isso. Eu vivo isso de forma verdadeira na minha vida. As coisas acontecem. Esse dia eu falei, teve a terça-feira que a gente estava lá na igreja. Há 9 anos eu estou tentando pegar uma empresa. 9 anos eu estou, estou aqui, tudo bem? Tal, oi, 9 anos. Subi a montanha, vamos falar sobre isso, legendário. Botei um propósito lá, desci a montanha no domingo, na terça-feira eu estava na igreja, 8 horas da noite, 8h30 da noite, para ser bem exato, o gestor dessa empresa me manda uma mensagem que está pronto para ser parceiro da gente para começar a trabalhar. Então, ou seja, eu fiz a minha parte. Eu busquei a Deus, eu confiei em Deus, pedi que Ele que abrisse as portas, tem que ser abertas, e que fechasse as que tem que ser fechadas. Ponto. Tem um louvor que diz: a porta aberta é você e a fechada também é você. Então, assim, eu creio muito nisso. Com essa mesma elaboração das tuas falas, produza um conselho para quem é jovem, assim como eu, e estão começando no negócio de empreender. Eu queria que tu desse uma pequena falinha justamente sobre esse ponto aí de colocar Deus, de colocar disciplina, de fazer as coisas do jeito certo. Eu diria para você, para todos os jovens que você se refere, para todo mundo, até para mim, todos os dias a gente fala sobre isso, né? Busca Deus primeiro, tenha a tua rotina de aprendizado na palavra de Deus, né? A tua oração, entregando a tua vida a Deus, e o teu aprendizado da área que você quer seguir. Porque se você estagnar, se você parar no tempo, se você não for buscar se reciclar,
ao tempo todo hoje, hoje o WhatsApp, o Instagram, daqui a pouco já vem outras coisas. Se você não tiver, hoje já tem o IA. Se você não estiver hoje estudando sobre o IA, né, inteligência artificial, daqui a pouco ela já passou, vai estar outra, vai estar melhor ainda, e você não vai estar no mercado, bem colocado no mercado. Mas para você ter essa paz que excede todas as coisas, que você ter esse entendimento de buscar ali sobre o teu segmento, as portas se abrem, tem que ser abertas, se fecham, tem que ser fechadas, um princípio primordial para mim é buscar a Deus em primeiro lugar. A partir disso a gente consegue ter uma vida em paz e próspera. Eu queria ver contigo assim, vou criar um contexto. Já que você entende que agora você faz parte do reino de Deus, né? Você conseguiu entender qual é a tua missão aqui na Terra, como ser humano, como empresário, como pai. Você encontrou essa tua missão, o teu propósito de vida de estar aqui? Com certeza, graças a Deus. Eu entendo que o meu propósito e a minha missão é servir ao meu próximo, né? E deixar esse legado, esse propósito, essa missão para os meus filhos, para os meus colaboradores entender isso. Tanto é que a cultura da nossa empresa, hoje, aqui, se você chamar um colaborador meu para bater um papo aqui com a gente, vai falar qual é o nosso dizer diário, qual era a diferença que a gente vai fazer na vida do outro hoje. Diariamente a gente fala sobre isso. Vai chegar numa casa e fala, nós não somos só colocadores de produtos químicos, nós somos pessoas cristãs que estamos ali para fazer a diferença na vida daquela pessoa. Um sorriso, um bom dia com vontade, um aperto de mão com carinho, com respeito, que se é um abraço, se possível, né? Uma palavra de Deus para aquela pessoa, daquela empresa, naquela residência onde a gente está, né? É servir ao propósito de Deus, porque essa área é grande, não é isso? Você sabe porque quando eu falo missão e propósito, porque assim, muitas pessoas acham que a minha missão é ser um empresário, é ser um médico, fala só da... Isso é o meio. Isso é o meio. Só que nós como cristãos, a nossa missão e propósito é manifestar o reino de Deus. E justamente sobre isso, né, chama a liberdade de tu falar, justamente porque é trazer esse... Eu entendo aí que o ser um empresário, ter a condição, é o meio que Deus nos dá para servir ao outro. É a ferramenta que Ele usa, né? A ferramenta que Ele nos deixa de... você tem um meio de evangelizar os nossos colaboradores, não que seja obrigado, mas a gente ora aqui na empresa, a gente fala sobre o amor de Deus, eles veem isso na minha vida, né? No meu dia a dia, né? Hoje aqui, eu digo para você que não tem nenhum que não seja cristão dentro da nossa empresa, não tem nenhum nosso time que não seja cristão, né? Tem denominações, tem a luterana, mas são pessoas que creem e vivem a palavra de Deus no seu dia a dia, né? Que levam os valores, os princípios que Deus deixou, que Cristo deixou para a gente. Então, assim, acho que a missão, né, a nossa missão e o nosso propósito é fazer isso, é levar a palavra de Deus àqueles que necessitam, né? Como Gabriel, né, lá do nosso grupo de GM, que fala sobre isso. Melhor do que falar é as pessoas veem Deus na tua vida, né? E falar até papagaio e fala. Agora, viver e evangelizar com a tua palavra, com a tua vida, com as tuas atitudes, as pessoas vão lavar como você for lavar o outro. O meu legado é que as pessoas olhem e falem para o meu filho: teu pai foi um homem que serviu a Deus. É isso que eu quero que seja falado sobre a minha vida, né? Quando eu me for daqui para mim o reino do Senhor, um homem que honrou a Deus e serviu a Deus, falho, pecador, em obra o tempo todo, sendo renovado o tempo todo, mas que serviu a Deus. E a respeito do Legendários, o que ele agregou ou acrescentou, você como pessoa, você como pai, você como marido? Meu irmão, o Legendário veio resgatar, acho que a hombridade do homem, sabe? Tirar o orgulho, a soberba do homem, achar que ele é o maioral dentro do seu lar, ou dentro da empresa, ou seja, onde ele estiver, entender que
o provedor, não só do manter a sua família com alimento, com um bom lar, com tudo, mas o provedor do amor, o provedor do afeto, o provedor do carinho, o provedor do ouvir, o provedor do calentar, né? O legendário ele trouxe essa unidade para dentro da família, entender que a primeira igreja é a minha casa, é a minha família, para depois eu poder servir a minha comunidade, a igreja onde eu congrego, né? O legendário trouxe essa questão da honra, do princípio de honrar a minha esposa, de honrar a minha filha, o meu filho, né? De honrar os meus colaboradores, de saber valorizar eles. Deus nos traz tudo isso, sim, mas a ferramenta Legendários, ela vivencia isso no nosso processo para chegar a ser legendário, né? É muito forte. A gente não pode falar muito aqui sobre o processo legendário. Falar assim, dá um spoiler, né? Não, aí a questão de amor, honra e unidade. Isso significa estar no legendário, ser um legendário. Você precisa ter isso. E essa honra de não falar nada, de não contar sobre o processo, é uma coisa, é um compromisso, não é um pacto, um compromisso do homem legendário de não dar esse spoiler para que outros tenham o prazer de ir lá e passar por esse processo de transformação como eu, André, passei, né, para ter esse benefício hoje de ser um legendário. Você fala da tua filha, mas vem por causa do sentimento, do desejo de ter um filho, e daí, quem sabe, não ter ele, e agora, por Deus, te abençoou, fez dar esse spark, assim, Cara, eu sempre tive o desejo de ter mais um filho, principalmente com a Tânia, que é um grande amor da minha vida, né? A mulher que passou muita dificuldade do meu lado. O André não é, o André é sozinho. O André tem Deus e tem pessoas do meu lado que me fizeram ser quem eu sou hoje. Meus mentores, pessoas que passaram pela minha vida e que deixaram ensinamento, né? E a Tânia é uma das maiores inspiração para a minha vida, assim, a pessoa que me direciona quase todos os dias. E eu sempre tive o desejo de ter filho com ela, né? De nossa família crescer. E o meu filho também sempre fala, e aí? Né? Vai ter filho, não vai? Meu irmãozinha, minha irmãzinha, sempre brincando e tal. E a gente foi tentar ter filho no modo normal, não pôde, porque eu tive cachorro quando moleque. E depois eu tive um acidente com a moto, né? E isso me possibilitou de fazer o filho de forma natural. E a gente tentou por várias vezes, por 9 vezes, e na 10ª vez, na 8ª vez, na 9ª vez veio a obra. E agora, ano passado, nós tentamos novamente e não conseguimos. Vamos tentar mais uma vez ainda, se Deus permitir. Sem inseminação, de forma natural? Não, com inseminação. De forma natural eu não consigo. Quer dizer, se Deus permitir, vai vir, né? Mas ao olhar do homem não, tem que... Nós temos inseminação, nós temos ainda embriões lá congelados em São Paulo. Glória a Deus, cara. Mas porque tu disse que existe esse desejo de ter mais filho, vem de onde? Vem só da família ou é só um sonho mesmo, assim? De ter a falta, de ter mais um filho, esse desejo? Da família. É um desejo nosso de fazer a nossa família crescer, né, e possamos ter mais filhos para ter mais netos. E a Laura pede para a gente bastante para nós. A Laura pede. Ela tem 5 anos. O Marrone tem 32 e já é pai, eu sou avô. Então está bem longe do outro, né? E ela sente bastante falta do irmãozinho, da irmãzinha. E ela pede isso para a gente, não por ela pedir, mas está no nosso coração de ter mais filhos também. Chegou a passar algum perrengue, assim, antes, assim, algo da tua infância, assim, que tu falou, assim, a respeito de quem você era antes, assim, teu pai violento contigo, na tua infância, assim? Meu pai é uma pessoa que ele dava aquilo que ele recebeu, né? A gente entende isso hoje. Então, meu pai ele teve dificuldade, meu pai era um homem que tinha problema com bebidas, né? Quando mais novo. O homem chegou a ficar perdido no mundo, chegou a ser praticamente um andarilho de rua, né? E quando chegava em casa, chegava violento, ele batia na gente, batia muito, né? Meu pai era estofador, então, além de bater com a mão, ele batia também com aquela borracha
que tinha. Mas eu vou te dizer assim que eu agradeço muito a ele por essas suas, né, que me ensinaram muito. E aí eu falo para aqueles que têm revolta do pai e da mãe, né, a palavra de Deus diz que a gente tem que honrar pai e mãe, ponto. Não diz se ele for bom, se não for bom, se ele, né, se ele bebe ou não bebe, se ele honrar. Entendeu a origem deles, entendeu o problema deles também, por que eles são assim. Por falta de atenção, falta de amor, falta de carinho, falta de pai, falta de mãe. E por mais que meu pai tenha sido esse homem bravo, homem que batia na gente, né, ele, ao mesmo tempo, ele nos ensinava. Não tem um dia na minha vida que eu pego uma vassoura para a barriga, eu não lembro do meu pai. Ele nos ensinava, homem se varre assim, com vontade, né? Você vai arrumar a cama bem arrumada. Nunca faça as coisas pela metade, sempre faça bem feito. Entregue o teu melhor, ainda que na falta de maturidade, de experiência como pai, como homem, talvez ali como marido, ele tinha os ensinamentos dele para nos entregar, né? E eu aproveitei isso dele. Eu creio que eu me considero um homem trabalhador, isso veio do meu pai. E hoje, graças ao Deus do meu pai, um homem transformado em Cristo Jesus, renovado em Cristo Jesus, é um homem cristão, um homem que não tem mais problema nenhum com a bebida, é um trabalhador, como sempre foi, né? Tinha um problema dele hoje meu pai é o meu melhor amigo. Meu pai e meu filho são meus melhores amigos. Posso dizer isso. Nosso relacionamento é muito aberto, um relacionamento muito forte, muito firme na rocha, que é Cristo Jesus. Cara, eu queria agradecer o Boto, cara. Foi uma honra poder ouvir as suas palavras e saber que Deus não somente é nas tuas palavras, mas nas tuas ações, nos teus gestos, no teu carinho. E para mim será uma honra poder orar pela tua vida e poder te abençoar através dessas palavras. Pai, oro pela vida do teu filho, que a tua graça possa estar com ele todos os dias, papai, aqui da vida dele, seja através dos negócios, seja através da paternidade dele como marido, Jesus. Eu oro pelas mãos dele para que tudo aquilo que ele tocar seja abençoado e próspero. Na verdade, que continue fazendo aquilo que está fazendo e aperfeiçoando o melhor, que teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Jesus Cristo, por essa amizade, papai querido, em ti e através de ti que nós estamos selando, papai querido, em nome de Jesus. Obrigado pela tua graça, em nome de Jesus. Amém.